Boa tarde a todos os participantes dessa conferência, sejam muito bem-vindos. A Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil sente-se orgulhosa de apresentar nos dias 29 e 30 deste mês de setembro, no horário das 14 e 16h30, a primeira edição da conferência Fronteiras das Ciências Farmacêuticas na Saúde e Longevidade, em parceria com os organizadores da feira Longevidade Expo mais Fórum. Eu sou o acadêmico Nelson de Franco Júnior, eu sou acadêmico titular da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil e atuarei hoje como mestre de cerimônia das atividades que serão desenvolvidas no dia de hoje. Registramos os agradecimentos aos nossos patrocinadores deste evento, a Abra Pharma, a GlaxoSmithKline, a Aba Pharma, a iPharma, o ICT, Instituto de Ciências Farmacêuticas e Sincamesp, que contribuíram com recursos para o custeio deste evento. Agradecemos também aos membros mantenedores desta academia, o Sindusfarma, EMS, Hipermarcas, Eurofarma, Becton e Dixon, BID, Hipofarma, ICF, o Instituto de Ciências Farmacêuticas, SG, Stevanato Group, Sincamesp e o Eaton do Brasil, que contribuem para a manutenção das atividades educacionais e sociais da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Vamos dar início às atividades do dia de hoje, dia 30 de setembro, da conferência Fronteiras das Ciências Farmacêuticas na Saúde e Longevidade. Queremos registrar que no dia de ontem tivemos as apresentações da doutora Maria Cristina Hoffmann, Dr. Walter Feldman, professor Gonçalo Vecina Neto e Dr. José Luiz Donato. Os vídeos dessas conferências já estão disponíveis no canal do YouTube no site da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Os vídeos das apresentações de hoje também estarão disponíveis a partir de amanhã. A primeira parte desta conferência foi realizada ontem, no dia 29 de setembro, e hoje apresentaremos a segunda parte. No sentido de nos manter dentro do horário do programa, cada apresentação terá 30 minutos de duração. Para melhor aproveitar o tempo disponível, decidimos ler apenas o currículo resumido de cada palestrante. Cada um poderá, ao se apresentar, fazer alguns acréscimos de suas atividades curriculares principais. Convido então, sem mais demora, o Dr. Felício Savioli Neto, e o tema da conferência do Dr. Savioli será a evolução das terapias nas doenças cardiovasculares da população idosa. A duração dessa conferência será de 30 minutos e avisarei quando faltarem 5 minutos para o término. O Dr. Felício Savioli Neto é doutor em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. É médico, chefe na seção de Cardiogeriatria do Instituto Dante Pazzanesi de Cardiologia e autor do livro Cardiologia Geriátrica da Clínica à Intervenção. Dr. Felício, por favor, iniciar a sua conferência. Muito obrigado a todos. Quero agradecer ao convite que foi me feito. É com grande satisfação que eu quero compartilhar aqui com os senhores a nossa experiência de praticamente 40 anos fazendo tratamento de pacientes idosos com doença cardiovascular. Tudo isso começou há mais ou menos uns 42 anos, quando lá no Dante Pazzanesi nós tínhamos um ambulatório chamado Ambulatório Geral. O que era esse ambulatório geral? Eram os pacientes idosos e que a grande maioria dos outros colegas não queriam atender. Então, quando não tinha uma doença valvar específica, uma doença coronariana específica, encaminhava-se para esse ambulatório de cardiologia geral. Com o passar do tempo, o nosso diretor, na época, Dr. Hélio Magalhães,
propôs que nós fizéssemos um ambulatório específico para cuidar do paciente idoso com doença cardíaca. Na época ficou estabelecido que a gente iria fazer uma linha de corte de 70 anos, porque senão o nosso ambulatório ia ser o maior ambulatório do Instituto e não ia ter tanto médico e tanta sala para atender. E assim começou a cardiogeriatria. Em conjunto com os colegas do INCOR, nós formamos o primeiro grupo de estudos em cardiologia do idoso. E a partir disso foram criadas várias outras sessões em outros serviços, atendendo especificamente o idoso. Então, o que eu queria compartilhar com os senhores é uma experiência de 40 anos que nós temos atendendo nas diversas modalidades de cardiopatia no paciente idoso. O próximo, por favor. O próximo. Bom, é óbvio que com o avanço da medicina, o avanço dos cuidados de higiene, da genética, das vacinas, das águas, a água mais natural, a água não contaminada, nós tivemos um aumento da sobrevida. E é óbvio, o próximo, a expectativa de vida média hoje no Brasil tem aumentado. E os senhores vejam que aproximadamente aí por ano 2030 nós vamos estar com uma expectativa de vida média ao nascer de 80 anos. É uma expectativa bem acentuada se considerarmos aí os anos 1940 a 1950. O próximo. Quando eu comecei a cardiogeriatria, eu comecei no histórico dizendo como é que surgiu a cardiogeriatria. Eu dizia assim para os colegas, o Brasil vai ter a 6ª população mundial de idosos no ano de 2030. Nós já temos. Hoje, o Brasil tem a 6ª população mundial em números absolutos de indivíduos acima de 65 anos. E o que nós temos hoje? Realmente é um tsunami prateado. A população de idosos hoje no Brasil atinge praticamente 12%. Isso considerando 65 anos ou mais. E mais ainda, o próximo. Nós temos hoje no Brasil mais de 5 milhões de octogenários, de indivíduos com 80 anos ou mais. E o que isso representa? O próximo. Representa que essa população de 12% aproximadamente consome mais do que da metade do que o sistema de saúde gasta. Ou seja, os idosos consomem praticamente 50% de todos os medicamentos prescritos, não só na rede pública, como na rede particular. O que nós temos, então, é uma elevada prevalência de doença cardiovascular. O próximo, aí. Então, os idosos consomem praticamente a metade de todas as prescrições que nós fazemos no dia a dia. E dessas prescrições, os senhores observam, não está parando, né? Que quanto maior a idade, com indivíduos de 80 a 84 anos, consomem, em média, 18 medicações por prescrições. Ou seja, a quantidade de medicação no indivíduo idoso, e principalmente no mais idoso, é muito elevada. O próximo. E qual é o impacto disso? O impacto é que a maioria desses pacientes tem doença cardiovascular. Portanto, a maior parte dessas prescrições são agentes com ações cardiovasculares, como antihipertensivos, como antiarrítmicos, como medicações para prevenção de AVC. Eu acho que os slides estão pulando mais do que a população. O próximo. Bom,
a fotografia que nós temos, então, do cardiopata idoso, a grande maioria, hipertensão. Hipertensão arterial acomete mais de 90% dessa população. E olha só, os senhores vejam cardiopatia grave, insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, indivíduos com valvopatia grave, com dislipidemia importante, corresponde à grande maioria desses pacientes. Aí, ótimo. Então, a grande maioria dos pacientes são hipertensos ou têm doença cardíaca grave. E aqui eu digo doença cardíaca grave, eu estou dizendo insuficiência cardíaca, eu estou dizendo doenças valvares importantes, especificamente a doença aórtica. O próximo. E lembrar que o paciente idoso, ele também não morre só do coração. Isso é muito importante para quando a gente encaminha um paciente para o intervencionista, para o cirurgião ou pelo hemodinamicista, a gente deve lembrar que o paciente morre também. Aqui não está colocado o Covid, mas ele morre de câncer, ele morre de infecções respiratórias, ele morre de demência, de Alzheimer e assim por diante. Isso é muito importante, não só na hora de uma intervenção, como também na hora de uma prescrição médica. Às vezes a gente encontra paciente cardiopata com muitas comorbidades e a gente tem que decidir se deve pedir um exame, se deve investigar, se deve enfrentar mais a investigação, aprofundar mais ou não. O próximo. Essa fotografia eu trouxe para os senhores verem o momento atual do Dante Pazzanese. Olha só, de 146 mil atendimentos realizados até agosto desse ano, 33% foram feitos em pacientes acima de 70 anos. E do mesmo modo, de 52 mil consultas, 37% foram realizadas em pacientes acima de 70 anos de idade. E qual que é o perfil desse paciente? Próximo. Olha só, 85% deles eram hipertensos, diabéticos 43%, insuficiência cardíaca, ou seja, os pacientes estão envelhecendo e estão avançando com doenças graves. Ou seja, a gente acaba tendo muito mais pacientes com insuficiência cardíaca, que seria o estágio final das doenças cardiovasculares. As dislipidemias em praticamente 75%. E vocês notem bem a quantidade de fumantes. Fumantes ativos, é óbvio que nós temos muito pouco, até porque a seleção natural já elimina esse tipo de paciente. O próximo. E olha só que interessante, eu fiz questão de trazer a nossa experiência para vocês verem como é que vai evoluindo a cardiogeriatria. Em 1993, ou seja, há 31 anos atrás, a nossa média de idade, eu lembro aos senhores que a gente só inclui acima de 70 anos. A nossa média de idade era de 77 anos. Hoje, a média de idade é de 84 anos. Ou seja, depois é uma conclusão que nós vamos fazer no final. São anos de vida que a gente tem proporcionado ao paciente idoso com doença cardiovascular. O próximo. Bom, e olha as condições. Sem dúvida nenhuma, 90% de hipertensão, doença arterial coronária, na nossa estatística, em 40%, e olha só a quantidade de paciente grave com insuficiência cardíaca, praticamente 50%. E outra condição que eu chamo de condição eminentemente cardiogeriátrica é a fibrilação atrial não valvar, que hoje nós temos 35% dos pacientes tendo fibrilação atrial e que a gente tem que intervir de alguma maneira para evitar AVC. O próximo. E mais interessante ainda, olha só a mudança na formulação terapêutica. Nós usávamos muito aspirina. Em 2016,
praticamente 70% dos pacientes eram prescritos aspirina. Hoje, a gente sabe que o paciente que não tem uma doença cardiovascular ou cerebrovascular, ele não se beneficia da aspirina. Pelo contrário, aumenta a morbimortalidade. E hoje a gente começa a desprescrição da aspirina. Por outro lado, nós tínhamos um pavor, para dizer a verdade, de usar anticoagulante para pacientes com fibrilação atrial, porque não tínhamos medicamento além do Marevan, da varfarina. Hoje nós temos os novos anticoagulantes, os anticoagulantes diretos, e a gente anticoagula hoje com mais frequência os pacientes com fibrilação atrial. Mais interessante ainda, naquela ocasião, em 1993, ainda não existiam no mercado os bloqueadores de receptores de angiotensina. Hoje, sem dúvida nenhuma, ele é mais prescrito do que o próprio inibidor da ECA, o que mostra a força da indústria farmacêutica, o que mostra a força dos ensaios clínicos na área da terapêutica cardiovascular. E, para os mais antigos, o digital, a digoxina, os digitales desapareceram. A gente praticamente não usa mais o que na década de 1960, 1970 era utilizado, diurético e digital para quem tinha insuficiência cardíaca. Hoje sumiu do nosso formulário. O próximo. Eu devo lembrar aos senhores, então, como eu disse anteriormente, o paciente não tem só a doença cardiovascular. Portanto, existem outras comorbidades associadas. E olha a quantidade de medicamentos outros que são associados ao mesmo paciente. O próximo. E se eu usar vários medicamentos em várias tomadas, isso influi muito. Quanto maior o número de tomadas, menor a aderência terapêutica que nós temos. E mais ainda, o próximo. Quanto maior o número de pílulas, menor é a aderência. Portanto, na boa prescrição para o indivíduo idoso cardiopata, de preferência menos medicamentos e menos tomadas. É possível isso? Sim. Tirando as medicações empíricas que são frequentemente utilizadas nessa faixa etária e dos medicamentos não prescritos pelo médico, é possível. O próximo. Aqui tem uma relação dos principais medicamentos associados às doenças cardiovasculares. Sem dúvida nenhuma, os analgésicos são os mais frequentemente utilizados. O próximo. E por incrível que pareça, algumas condições que são próprias do paciente idoso, os idosos não são contemplados nos ensaios clínicos que envolvem essas patologias. Olha só que interessante. Pacientes com diabetes tipo 2, a quantidade de pacientes com mais de 75 anos é de 0,2%. Eu estou dizendo aqui dos anticoagulantes novos, pacientes octogenários, menos de 1% são incluídos nos ensaios terapêuticos. Isso é um alerta muito grande, porque na grande maioria das vezes, as diretrizes extrapolam os resultados que são oferecidos aos mais jovens e extrapolam para os mais idosos, o que não é uma conduta correta. Próximo. Esse diapositivo é para os senhores verem que o tratamento da insuficiência cardíaca é uma condição que acomete mais de 30% dos nossos pacientes no ambulatório de cardiogeriatria. Nós ficamos com um hiato de 16 anos, sem nenhuma medicação comprovatória que aumentasse a sobrevida e diminuísse a mortalidade, ou mais ainda, que diminuísse a fila de transplante. Somente depois de 16 anos aparecem os inibidores da niprisilina, que é o sacubitril, e
as glifosinas no tratamento da insuficiência cardíaca. Isso foi um avanço fenomenal que melhorou não só a longevidade desses pacientes, como principalmente a qualidade de vida desses pacientes. O próximo. Eu trouxe esses slides para mostrar para os senhores como é que é a evolução da cardiologia, como é interessante. Aqui é a linha do tempo da cardiologia intervencionista. E eu olho aqui, comentando com alguns colegas, eu vivi uma boa parte dessa evolução. É claro que em 1958, era o ano que praticamente eu tinha 1 ano de idade, o Dr. Sones fez o primeiro cateterismo em humanos. Em 1969, o Dr. Eduardo foi até os Estados Unidos e trouxe essa invenção, essa inovação aqui para o nosso meio. O Dr. Grudzin foi o primeiro a estabelecer a angioplastia por balão, colocando um catéter pelas coronárias, ele insuflava o balão e abria as artérias. O Dr. Grudzin, infelizmente, ele morreu num acidente de avião, mas foi um grande inovador e foi um grande visionário no tratamento da doença coronária. Em 1987 vieram os stents. Aquela dilatação que o Dr. Grudzin preconizou, a gente acabava vendo que em 6 meses aquela estenose, aquela oclusão voltava. Aí o Dr. Palma Schultz, eles inventaram o stent coronário. E o stent coronário veio para dar uma longevidade a essas coronárias. E em 1999, eu tive a honra de participar com o Dr. José Eduardo de Souza. Ele trouxe para dentro do nosso meio, para dentro do meio científico mundial, o stent farmacológico. Então, até então, era o stent metálico, que tinha uma sobrevida não muito grande. Com o advento do stent farmacológico, nós temos uma sobrevida muito maior, para não dizer continuada dessa liberação das coronárias. Em 2002 vem o grande avanço no tratamento das válvulas. A valvopatia aórtica, a estenose aórtica, era a grande pedra no sapato do cardiologista. Por quê? Porque ela geralmente acomete indivíduos idosos e muito idosos. E o Dr. Cribier inventou um método e, inicialmente, ele incluiu pacientes só acima de 80 anos, com muitas comorbidades, ou seja, pacientes muito graves, e ele começou a implantar a válvula aórtica pelo cateterismo. E aí veio as TAVs, a intervenção percutânea com colocação de uma válvula aórtica por intermédio do cateterismo. Hoje, a gente implanta essa válvula em indivíduos mais jovens e nem tanto com tantas comorbidades como o Dr. Cribier estabeleceu. O próximo. Aqui eu trouxe para os senhores verem como é que é a TAV. Essa válvula mostrada ali ao lado é colocada através de um cateterismo. Hoje, a gente estabelece indivíduos com 80, 90 anos, até centenários, com colocação de válvula aórtica, uma entidade, a estenose aórtica grave, que encurtava a vida desses indivíduos. Em praticamente 6 meses, a mortalidade era muito elevada. Hoje, a gente tem a possibilidade de implantação da TAV. O próximo. Aqui mostrando para os senhores a TAV, mostrando aqui o stent coronário e também os marcapassos. A gente sabe também que a doença do nó sinusal, os bloqueios atrioventriculares, são muito comuns com o avançar da idade. A doença do nó sinusal é frequentemente observada em pacientes mais idosos. E quantas vidas são salvas com o implante de um marcapasso cardíaco?
O próximo. Mostrando para os senhores que a mortalidade por doença coronária ainda é alta nessa faixa etária. O próximo. A nossa base de evidências ainda é, por incrível que pareça, é muito pequena. Os idosos contemplam apenas um estudo, desde 2001, um único estudo que envolveu idosos para ver se valeria a pena intervir cirurgicamente ou por hemodinamicamente falando nesses pacientes. A gente sabe que fazer um cateterismo no indivíduo idoso aumenta a mortalidade em 4 vezes, mas a mortalidade é alta se eu não fizer nada. O próximo. Esse estudo aqui, finalizando para mostrar para os senhores, é um estudo próprio que nós fizemos lá no Dante Pazzanese, mostrando que fazer um cateterismo intervencionista agudamente, o indivíduo que tiver uma doença coronária aguda, a mortalidade maior não é cardíaca, é não cardíaca. E a mortalidade a longo prazo é de 1%, o que permite essa intervenção. Só para lembrar os senhores, é que a longevidade não é uma novidade. Em 1677, esse arcebispo, ele localizou uma ilha grega, que era Ícara, e ele observou centenários que viviam tranquilamente nessa região. E como é que eles viviam nisso? O próximo. Eles viviam porque tinham uma alimentação boa, tinham água saudável e eles viviam em frente ao mar Egeu. Basicamente, eu queria mostrar para os senhores que nós, cardiologistas, nós prolongamos a vida. A gente dá alguns anos de sobrevida, mas a qualidade de vida, não. Então, é uma questão filosófica, à custa do que nós aumentamos a sobrevida. Basicamente, era isso que eu queria mostrar aos senhores. Nós agradecemos a apresentação do Dr. Felício Savioli. Muito obrigado.